livro Anjos e Diabos do Espírito Santo traz histórias reais de personagens importantes do Estado. Este é o segundo volume, escrito pelo jornalista José Carlos Matede. Na obra, Matede registra histórias a partir de pesquisas e reportagens. Ele também é autor de romances e livros infantis. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do jornalista e escritor José Carlos Matede. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Gabriela, de estar podendo participar do teu programa. Bom, Matede, nós temos aqui vários livros de sua autoria, né? Tem outros que não estão aqui, você tem 11 livros publicados. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar do livro mais recente, né? Que se chama Anjos e Diabos do Espírito Santo. Na verdade, é um segundo volume. Então vamos começar por ele. Eu queria que você contasse um pouquinho a história aí desse livro. Sim, Gabriela, em 2004 eu lancei o volume 1 do Anjos e Diabos do Espírito Santo, que esse livro ele traz uma coletânea de reportagens sobre vários personagens, histórias, acontecimentos da história capixaba que a gente não encontra nos livros escolares. E não pensava num volume 2. Né? E durante esse período aí de 12 anos, né, até agora em 2016, novas histórias foram surgindo, fui descobrindo personagens interessantes, e aí veio a ideia de publicar o volume 2. E como que funciona assim o processo de pesquisa, né, para esses livros? Eram artigos que você já estava trabalhando, ou você pesquisou, né, já pensando nesse formato? Como é que foi essa parte mesmo de apuração e de pesquisa desses textos, da história, né, desses personagens e desses fatos? Olha, tem muita coisa, eu gosto muito de história. Além de escrever, eu gosto muito de história. E conversando com as pessoas, ou pesquisando, as ideias vão surgindo, vou descobrindo personagens interessantes. E coisas que já passaram, né, que aconteceram no Espírito Santo, que o capixaba desconhece. Por exemplo, tem a história de uma embarcação urural, que em 1825, na Guerra da Cisplatina, essa embarcação brasileira, ela aqui na costa capixaba, ela foi atingida por um brigue argentino, e que participava também desse conflito, apoiando a Cisplatina, que hoje é o Uruguai. E essa embarcação brasileira, ela foi atingida e veio para o porto de Vitória para os acertos, né, e ficou durante um período. E num curto espaço de tempo aconteceu aqui em Vitória a festa, a procissão de São José, né, que foi ali perto do Palácio Anchieta. E como o governo brasileiro precisava, né, de homens para participar da guerra da Cisplatina, o que aconteceu? Em conluio, né, com as autoridades locais, essa embarcação da Marinha sequestrou durante essa procissão dezenas de homens e levaram, né, foram presos para que depois fossem encaminhados para o Rio de Janeiro e treinados para participar da guerra. A maioria não voltou. E durante cerca de 30 anos, essa procissão não aconteceu. Quer dizer, por medo, né, da população tal. Quem tinha na época condições conseguiu trocar o filho, o marido, né, o esposo, por escravos. Quem não tinha, perdeu seus parentes, que a maioria não voltou. Então são fatos, né? Por exemplo, esse livro também narra um terremoto no Espírito Santo, que é o segundo mais forte na escala Richter no Brasil. E são histórias que nós desconhecemos, é o que você falou, não está no nosso livro de história, Isso. né? E eu procurei, assim, Gabriela, não dar aquele enfoque numa coisa teórica, né? Então, é uma leitura leve, né? Eu sempre falo que eu busco muito a questão do jornalismo literário, né? Não fica aquela coisa de dados e tal, mas sempre em cima da verdade, né? Em nenhum momento eu vou resvalar para a ficção. Isso que eu ia te perguntar, justamente, se o livro tem algo ficcional, né? Ou se é mesmo assim, se você se restringiu aos fatos históricos. Então, não tem uma ficção a partir desses fatos. Não. Em nenhum momento eu sempre busquei esses personagens, os fatos que aconteceram em nosso estado, que as pessoas desconhecem, e que são histórias interessantes, né? E tem também, por exemplo, um material que eu trago nesse livro 2, que eu acho de uma riqueza, né,
que na verdade não foi feito por mim. Foi um material em 1997, estudantes do curso de comunicação da UFES, sobre a organização coordenação do professor Giovandro Ferreira. Eles pesquisaram 3 escolas de samba aqui do Espírito Santo, que foi a Pega no Samba, a Novo Império e Piedade. E eles reuniram esse material. Na época, o Giovandro me passou esse material, com a intenção de a gente fazer um livro, né? E esse material, por diversos fatores, acabou que não se transformou, foi para a gaveta. E quer dizer, quase 20 anos depois, eu trago esse material. É um material assim, muito rico em termos de história do carnaval capixaba, das escolas de samba capixaba, e que eu reuni, né, trouxe, e tá aí, são quase 70 páginas contando muito do nosso carnaval, da riqueza do carnaval capixaba, coisas que a gente não encontra nos livros, né? Então ali desde os anos 50, tem como iniciou, primeiro começou com o batuque, essas escolas, então assim, tem muita história interessante. Você já tem o projeto de fazer um 3º volume? Olha, na verdade eu não penso, né? Mas isso é engraçado. O que está acontecendo, Gabriela? Com a publicação do volume 2, as pessoas estão me procurando. Quando é que vai sair um novo volume, volume 3, né? E outros já me mandaram e-mail ou ligam. Olha, eu tenho uma história interessante que aconteceu em determinado lugar. Por exemplo, me passaram a história agora de Águia Branca, que eu achei muito interessante. Uma moradora da Ilha do Príncipe me ligou contando sobre 2 times de futebol, e vários fatos, uma rivalidade. Segundo ela, nem o Barcelona e Real Madrid têm tanta rivalidade como esses times. Histórias que aconteceram nos anos 40, 50. Então, assim, a gente vai garimpando, né? Esse é o papel, às vezes, do jornalista e do escritor. Ele vai garimpando as histórias, vai buscando, normalmente eu anoto, pego o telefone e tal. Então, isso facilita, né? Porque com a publicação do volume 1, com a publicação do volume 2, quem lê gosta e lembra de uma história da família e tal, e pode ser que mais à frente, daqui a alguns anos, eu venha publicar um volume 3. E o volume 1, né, foi publicado em 2004, você falou, Sim, e o volume 2 em 2016, 16. este ano. Temos aí, né, um tempo bem grande entre um e outro. Também não era uma intenção sua fazer um 2º volume? Foi também um pouco dessa, digamos assim, dessa cobrança, dessa expectativa dos leitores? Nesse caso, por exemplo, eu já estava, porque com o volume 1 eu estava trabalhando diretamente na redação de um jornal. E eu gostava de criar essas pautas, né, principalmente no interior, viajar, buscar personagens, né, aquela questão de garimpar, né. Depois eu saí do jornal, fui trabalhar mais com assessoria. E o que aconteceu? Aí eu comecei a pesquisar algumas histórias. Esse volume 2 traz mais um material de pesquisa, né? Eu vou buscar diretamente na fonte, ou através de documentos antigos, né? Ou conversando com algumas pessoas. E durante esse período eu comecei a publicar na revista do Instituto Histórico e Geográfico, ou em algumas revistas, outras revistas, eu comecei a publicar alguns desses textos, né? E agora, o que eu fiz? Eu resolvi reunir todo esse material num volume 2, né? Então, assim, não foi uma intenção de estar publicando agora o volume 2. Surgiu durante esse período com a publicação de vários artigos, né? Agora, esse volume 2, ele tem uma divisão, né? Você fez em 2 partes, não é isso? O que o leitor pode esperar, assim, de cada parte? Uma parte são memórias mais pessoais, digamos assim, não é isso? A primeira parte do livro, ele traz a memória capixaba. Então, é a história do rural, é a história do terremoto de 1955, que eu acho uma história muito interessante, que o capixaba desconhece, porque as pessoas, como havia uma desinformação, quer dizer, os meios de comunicação não tem essa penetração que tem hoje. Então, as pessoas achavam que ou houve uma queda de um meteoro, ou até que os norte-americanos, fizeram um teste atômico no litoral capixaba. Né? Porque o que aconteceu? O epicentro do terremoto foi a 300 quilômetros de Vitória. Mas aqui a gente teve casas rachou parede, né? Casa que caiu, e todo o Espírito Santo foi sentido. Então, foi legal trazer essa história, né? Mostrar isso. Então, assim, tem muita memória capixaba, tem a questão das escolas de samba, que eu apresento, tem a questão
da AIDS, né, do HIV, que eu fiz uma matéria, essa é uma reportagem que eu fiz no ano de 1990, mas na época foi tão impactante para mim que eu só consegui redigir a matéria 6 meses depois. A gente aprende que o jornalista, às vezes, não pode se envolver tanto emocionalmente, mas para mim foi muito forte. A matéria ficou bastante interessante pelos depoimentos, e eu resolvi resgatar esse material, porque eu acho que em termos de saúde no Estado, tal, daqui a alguns anos ele deve servir como um indicativo daquele momento, né, de coisas de 1990, há 26 anos atrás. E a segunda parte do livro, ele traz memórias pessoais, por exemplo, tem o olhar, né, o meu olhar sobre Vitória de 1960, dos anos 60 até 2000, né, as transformações que Vitória vivenciou durante todas essas 4 décadas, né? Então, eu falo desde a chegada da televisão, a primeira escada rolante em Vitória, como é que foi, né? Eu fiquei meio chocado, meio assustado com aquilo, coisas de criança, né? Então, traz uma experiência que eu achei muito interessante, que eu vivenciei no hospital, que eu falo é a colheita hospitalar, né? Então, assim, eu acho que é um livro cativante, não é um livro pesado, as histórias são leves, são envolventes. Por exemplo, tem a história do Porto da Pedra, né, de Santa Leopoldina, que eu gosto muito, né, porque quem tem lido tem apreciado, de certa maneira, esse tipo de leitura que volta ao passado do Espírito Santo, que é muito rico, né? Agora, esses, né, 2 livros que a gente falou, volume 1 e volume 2, são livros que tratam de questões históricas, né? Mas você também tem um outro livro também, né, que faz esse registro histórico sobre a imprensa oficial, não é isso, Matede? Sim. Em 2005, eu lancei História da Imprensa Oficial do Espírito Santo, História do DIL. Só que a questão da história do DIL está muito ligada na época, a vários outros jornais que circulavam, que eram impressos no Espírito Santo no final do século XIX, que tinham mais um cunho político, vamos dizer, eram jornais panfletários, né, doutrinários, né. Então a imprensa capixaba, ela começou com o primeiro jornal o Estafeta, em 1840, mas o primeiro jornal que veio a circular foi o Correio, se não me engano, era o Correio da Manhã, em 1849. E a gente traz, até esse volume 2 traz uma pesquisa, né, um catálogo muito importante que foi feito pelo jornalista e político o Bernardo Horta, em 1908, que ele tratava dos 100 anos da imprensa no Brasil. Né? Então, assim, ele traz relatos de dezenas e dezenas de jornais pequenos, efêmeros, quer dizer, é muito rico nesse sentido também, né? A gente tem mais assunto pela frente, mas vamos fazer um breve intervalo, tá bom? Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um intervalo bem rápido, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje estamos conversando e conhecendo um pouco do trabalho do jornalista e escritor José Carlos Matede. Matede, nós falamos um pouco sobre o seu livro mais recente, né? Anjos e Diabos do Espírito Santo, é o segundo volume. Acabamos falando também do primeiro volume, né? É um livro que resgata um pouco de memória, de história do Espírito Santo, e também falamos no finalzinho do primeiro bloco sobre um outro livro que também trata da história, que é a história da imprensa oficial do Espírito Santo. Você estava falando um pouco dos primeiros jornais aqui, né, da característica dessa imprensa aqui no estado. O que te motivou a fazer um livro, a procurar pesquisar sobre a imprensa aqui do Espírito Santo? Gabriela, assim, eu como jornalista e historiador, né, eu gosto muito de trabalhar com isso. Então, eu me interesso muito pelo surgimento da imprensa no Estado, como eram feitos, né, o que se publicava nos jornais do século XIX. Né? Quer dizer, a imprensa começou no Espírito Santo em 1840, com Estafeta, depois que vieram as publicações, vários periódicos que vieram. E se publicava de tudo aqui no Espírito Santo, né? Desde literatura,
a maioria dos jornais, dos impressos, tinha um viés político, né? Nos jornais mais panfletários. Eles publicavam de tudo, até notícia. Né? Eu sempre brinco disso, porque os jornais não tinham aquela preocupação com a informação, com a notícia. Isso só veio no século XX, né? Aqui no Espírito Santo, com os jornais, com esse viés de publicar realmente a notícia da informação ao cidadão. Né? Então, antes eram os partidos políticos que tocavam esses jornais, né? Impressos na área cultural, né? Das belas letras que se falava. Essa questão histórica, a gente até falou um pouco no primeiro bloco, que a gente estuda pouco, né? As questões históricas do Espírito Santo. Os seus livros, as suas pesquisas acabam trazendo coisas que a gente não encontra nos livros, né? É uma proposta isso? Sim, sim, sem dúvida. Quando eu estava trabalhando na redação do jornal, eu buscava essas histórias, como te falei, eu ia garimpar essas histórias no interior do estado e vi como a gente tem. O Espírito Santo é muito rico, né? Com essa colonização europeia, africana, asiática, né? Uma mistura de cultura, né? De cultura, a questão indígena. A gente tem ao norte essa influência muito grande da Bahia, aqui no oeste, Minas Gerais, e com o norte do Fluminense, né? E do Rio de Janeiro. Então você tem uma diversidade, esse caldeirão cultural, ele te permite você estar sempre buscando histórias interessantes, né? A história da Maria Zanollo, né? Que é uma imigrante italiana que montou, né, o seu grupo para lutar por melhores condições para a colônia italiana aqui no estado. A Martha Volkart, também de origem alemã. Então, assim, você tem muita história que precisava, essas histórias precisam ser resgatadas. Essa é a minha proposta, resgatar essas histórias que a gente não encontra nos livros escolares, né? E é fantástico. A gente ajuda também, de certa maneira, a formar um pouquinho dessa identidade do capixaba, né? De onde a gente veio, né? Como é que a gente construiu, né? Essa beleza que é o povo da nossa terra. E além desses livros, né, mais voltados para esse registro histórico, vamos dizer assim, você também tem livros que são diferentes, de gêneros diferentes, né? Nós temos aqui um livro que é para um público infanto-juvenil, um romance, e também um livro infantil. Conta pra gente um pouco desses trabalhos que são completamente diferentes, né, das obras que trazem um registro histórico. Sim. Gabriela, são 11 livros que eu publiquei. Tem esses livros na área mais de história, de jornalismo, né? Inclusive tem um livro que eu sou coautor, Aspectos Históricos da Imprensa do Espírito Santo, que também já foi publicado em 2010. E agora tem os 2 livros infantis, né? Os 2, coincidentemente, foram para o meu filho, o João Henrique. Quando ele nasceu, eu lancei A Guerra dos Brinquedos, que trata dessa questão dos brinquedos eletrônicos e os velhos brinquedos do baú. Né? E a proposta do livro, o foco do livro, ele fala da questão da tolerância, né? Que é uma coisa que a gente vive hoje, a questão da intolerância muito forte. Né? E depois eu lancei um outro livro, isso já em 2009, sobre cartas de contos infantis. Eu fui trabalhar em Brasília, e de lá, como eu tenho uma ligação muito forte com meu filho nessa questão da literatura, né, desde criança, lendo para ele, a gente, às vezes, escrevendo algumas coisas juntos, lá em Brasília eu fazia os textos, escrevia as historinhas e mandava para ele. Né, e a mãe dele lia quando ele ia dormir. Então, quando eu voltei, 1 ano e meio depois, eu reuni algumas dessas historinhas e lancei cartas de contos infantis. E essas histórias que eu acho interessante, elas se passam em Vitória, no Espírito Santo, na Mata Atlântica Capixaba, no Penedo, na Praia de Camburi. Então é uma coisa muito da nossa terra, Pedras dos Dois Olhos, né? Então, assim, é coisa bem muito... regional mesmo, né? Sim, são histórias bem regionais, né? Destinada ao público infantil, né? Justamente para que as crianças comecem a criar esse vínculo mais com a nossa terra, né? Criando essa identidade. Né? Então, eu tive essa preocupação. E lancei também, em 2013, o meu primeiro romance, que foi o Mensageiro do Vento, que também se passa no norte do estado. Ele começa no sul da Bahia, é um romance espiritualista, né? De cunho infanto-juvenil, mas para todas as idades. E ele se passa em Itaúnas, ele termina nas dunas de Itaúnas. Aí eu conto muito da história
real que aconteceu, né? Que a antiga vila que foi soterrada, né? Então, assim, o capixaba sabe um pouco disso, mas eu fiz questão também de resgatar isso. Então, é um livro que fala da jornada do homem, né? Do nascer, do viver e depois desencarnar. E como é ter tantos estilos assim, né? São poucos escritores que vêm aqui no programa com livros de áreas, né, gêneros tão diferentes assim. Como é que é ter tantos estilos assim, Matede? Pois eu gosto de escrever, né? Eu tenho uma paixão pela leitura, né? Eu sempre comento que isso nasceu indiretamente até minha mãe, né? Minha mãe trabalhava na escola, era servente de escola, e a gente a gente acordava às 5h30 da manhã para ir para a escola, que ela entrava às 7h, a gente tinha que andar um caminho, tal, pegar um ônibus, e eu só estudava à tarde. Então eu tinha toda a manhã. E para não fazer nada, que não tinha muita coisa que fazer, eu descobri a biblioteca, era uma pequena biblioteca nessa escola, e durante 2 para 3 anos eu ficava lá, todas as manhãs. Então você imagina uma criança de 7, 8 anos de idade, passando todo esse período lendo e descobrindo os livros. Então eu viajava. E como lá em casa também não tinha livros, né, uma família humilde, não tinha muita ligação com a leitura, eu ia para a rua, batia na porta dos vizinhos e perguntava se tinha revista, livro. Quer dizer, eu não fiz daquele problema, quer dizer, não ter livros, dessa necessidade, fui à luta, né, fui buscar. Então as pessoas já me conheciam, já trouxe um livro para você e tal. E também por questões familiares, quer dizer, um outro terceiro motivo que eu sempre falo, como havia problemas de relação pai, mãe, irmãos, eu comecei a me enfurnar na leitura. Então, como uma forma de se desligar, né? Então eu ia para a Idade Média, para a Grécia Antiga. Então essa paixão pelo livro, né? Aí você me fez gostar de escrever. Com 12 para 13 anos eu escrevi um livro, né, com 3 cadernos escolares, aquela coisa que criança que eu guardo até hoje, mas com história já, né, um pequeno romance. Então foi a partir dali que nasceu esse interesse pela vontade, né, pela paixão do livro, né. Eu sempre falo, Gabriela, que o livro é como se fosse um tijolo. Cada livro é um tijolo, né. E a gente é o arquiteto da nossa vida, né. Então cada livro que você vai lendo é como se fosse um tijolo que você vai montando a sua torre. Quem não lê, Gabriela, olha a vida muito da planície, né, e tem a visão muito curta. Quando você vai lendo, você vai formando a sua torre e vai subindo com ela. Você tem condições de ver muito mais longe, enxergar mais longe e ter uma visão melhor da vida, né? Então, o livro para mim é fundamental nesse sentido, né? Dessa arquitetura. É verdade. E uma outra coisa que você falou, já deu para perceber, a sua preocupação de passar essa paixão, né, pelos livros também para o seu filho. Inclusive, 2 livros, né, você escreveu em homenagem para ele, né, de histórias que você escrevia e lia para ele. Hoje ele é um grande leitor, ele gosta de ler? Sim, sim, Gabriela. O João Henrique é um grande leitor, né? Ele devora os livros, mas faz isso com prazer, né? Ele não deixa de ter os brinquedos eletrônicos, ele não deixa de tá na internet, no Face, mas ele separa essas coisas muito bem, ele gosta de folhear, de ler. Então ele lê livros de 400 páginas dessas séries que estão aí, que os jovens gostam tranquilamente, mas eu sempre tive essa preocupação. Logo que ele nasceu, por exemplo, peguei os livros lá de casa, que estavam na parte mais alta das prateleiras, botei na parte mais baixa, para que ele pudesse ter acesso, para que ele pudesse manusear. E a gente também brincava com os livros, né? Então é importante ter esse contato, de pegar os livros, fazia tipo casinha para carrinho, ou fazer aquela fileira de livros, formando os livros como uma estrada, passando os carrinhos por cima. Esse contato, essa coisa lúdica com o livro, né? E isso foi importante. E depois a gente começou a ler, eu lia para ele, e ao final de cada leitura a gente tentava imitar os personagens, ou desenhar esses personagens, ou montar a nossa própria história. E mais, quando ele estava um pouquinho maior, eu comecei a levar ele para livrarias, né, ou bibliotecas. Então, assim, foi uma coisa natural, nada obrigatório. Eu acho que nada tem que ser imposto, nada não deve ser imposto. E, assim, eu acho que é por aí. E uma coisa assim, que eu acho fundamental, não é, às vezes os pais apenas o pai dá apenas o livro ao filho. Não, o livro também tem que ver o pai se deliciando com a leitura. Né? Isso é muito importante. Você tem que pegar seu livro, seu filho tem que ver que você gosta também do livro, de ler. Então você tem que ter essa relação. Não adianta você só falar e entregar. Né?
Agora, uma coisa assim que me preocupa, essa questão da criança e da leitura. Por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita, se não me engano, há 2, 3 anos atrás, que ela levantou o seguinte: em cada 10 crianças, 9, quando tem um tempo livre, elas vão direto para o computador, ou para a televisão, ou para o seu brinquedo eletrônico. Apenas uma criança, entre 10, quer dizer, 10%, né, que ela busca um livro para leitura, né? E dentro dessa pesquisa também diz que de cada 10 crianças, 7 crianças nunca ganharam um livro de presente, né, do pai, ou de um parente, ou de um amigo. Então isso realmente é preocupante, né? Num país como o nosso, é importante se formar leitores, né? A gente tem uma geração que foi formada, por exemplo, muitos terminam o ensino médio, chegam à universidade sem ter lido um único livro. Então é preocupante. Matheus, nosso programa está acabando, o bate-papo está ótimo, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Mas a gente termina o programa, eu acho que deixando um exemplo, né, e uma dica para os pais aí que incentivem os filhos, deem livros de presente e também sentem e possam ler com eles e criar com eles, não é isso? Sim, sim. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar, né, para os telespectadores do programa. E a felicidade, né? Falar sobre livros é uma coisa maravilhosa, né? É um exercício que a gente tem que fazer diariamente, ter esse contato, né? Fazer do livro um amigo. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Obrigada. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Lembrando que você sempre pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Eu agradeço sempre a sua companhia. Continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal Cidadão.